vamos seguir, porque temos Vitor Brown, o âncora de maior credibilidade da Jovem Pan e da Panflix. E além de fã da MC Mirella, que foi a última eliminada da Fazenda, tivemos várias notícias, não é isso, meu querido Brown? Quero saber o seguinte, quais são as notícias dessa segunda-feira? Tem boas até, Emílio. Vacina, vamos começar com vacina. Tivemos... Ao longo da semana passada, o Ministério da Saúde se reuniu com vários dos representantes fabricantes das vacinas. Ontem o Ministério divulgou uma nota falando sobre isso. Disse que ao longo da semana passada, representantes de 5 das fabricantes de vacinas estiveram aqui no Brasil, se reuniram com o pessoal do Ministério da Saúde e que o governo está empenhado em, então, comprar alguma das vacinas contra a Covid-19. Ele diz, o Ministério da Saúde, que assim que houver uma vacina que seja aprovada pela Anvisa, que tenha o aval, que consiga o registro aqui no Brasil, que o governo deve fazer a compra, que deve assinar um protocolo de intenções. É mais ou menos aquilo que havia sido assinado com a Coronavac, que depois o Bolsonaro pediu que o ministro Eduardo Pazuello cancelasse. Mas o Ministério da Saúde diz que sim, assim que houver uma vacina que seja eficaz, que consiga a aprovação, o certificado da Anvisa, aí ele deve adquirir as doses. Entre os representantes que estiveram aqui, tem gente da Pfizer, gente da Johnson & Johnson, representantes do laboratório da Índia, do Instituto Gamaleya, que é o russo que desenvolve a Sputnik V. Então, o governo está investindo em várias frentes, não apenas naquela vacina de Oxford, que é aquela que vai ser compartilhada com a Fiocruz, caso dê certo, caso receba o aval da Anvisa essa vacina de Oxford. A tecnologia vai ser compartilhada com a Fiocruz, com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, mas além dessas, então, o Ministério da Saúde está trabalhando em outras frentes e já admite a possibilidade de comprar outras vacinas, claro, se funcionarem. Tem a questão da logística também, o Ministério da Saúde diz que isso foi tratado em todas as reuniões, que pediu informações aos fabricantes sobre as condições logísticas, condições de armazenamento, de transporte, porque essa tem sido uma preocupação. A vacina da Pfizer, por exemplo, precisa ser armazenada numa temperatura muito baixa, abaixo de 70 graus negativos. A da Moderna também é assim, ela precisa ficar a menos 20 graus. E outras não. A de Oxford, por exemplo, ela pode ficar entre 2 e 8 graus positivos. Então já é mais fácil. O transporte é mais fácil, né? O transporte é mais fácil. Então, por isso, a de Oxford é uma esperança maior nesse momento aqui para o Brasil. Mas o Ministério da Saúde, então, está aberto a negociações com todos os outros fabricantes. E falando sobre vacina também, hoje a vacina de Oxford teve divulgados mais alguns números, resultados das fases de testes e números sobre a eficácia. E aí é curioso o caso dessa vacina de Oxford, porque quando foi aplicada uma dose e meia, ela atingiu uma eficácia maior do que quando foram aplicadas 2 doses. Segundo o resultado que foi publicado hoje, quando aplicaram 2 doses, a eficácia foi de 62%. É que nem cachaça. É igual tequila. Não pode exagerar, senão você quer largar. Pode exagerar, mas tem que ser no grau. Então significa que eles ainda vão ter que estudar melhor para chegar justamente à dosimetria, né? Para descobrir qual é a dose ideal. Porque quando foi aplicada meia dose e depois uma dose completa, ou seja, 1,5, a eficácia chegou a 90%. Quando foram 2, ficou em 62%. E aí, na média, 70,4% foi a eficácia por enquanto. Então, certamente, eles ainda vão se debruçar mais. É um trabalho bacana, né? Um trabalho bacana. Tá fritando, é um trabalho bacana desses cientistas, né? E a de o mundo Oxford inteiro trabalhando, muito mais barata. Sim, mas o mundo inteiro trabalhando para ter a vacina. Logo Trazer chega, o caneco. mas ainda vai demorar um pouquinho. R$12 mais ou menos a de Oxford. Se comparar com as outras, né? Por conta daquela tecnologia, devem sair mais de R$100. Então, muito bem. O que mais, número Brown? alto mesmo assim, né? 70% ainda é uma taxa considerada alta, mas está bem abaixo das outras, né? A da Moderna, a da Pfizer, divulgaram índices acima de 90, né? Então, mas essas são a nova tecnologia. Isso, Então, a de Oxford pode servir até porque ela é mais fácil de ser aprovada, né? Então ela pode ser uma vacina mais rápida, enquanto as outras ainda não têm as condições de transporte necessárias, a de Oxford pode ser alternativa. Falando de Covid ainda, o ex-ministro Osmar Terra está internado em Porto Alegre. Ele foi diagnosticado com Covid-19 já há alguns dias. Ele já tinha anunciado isso nas redes sociais, que estava com a doença, e ontem à noite ele foi internado em um hospital de Porto Alegre, no hospital da PUC do Rio Grande do Sul. Ele diz que é só uma medida de cautela, que vai passar por exames e por fisioterapia também, que não tem nenhum agravamento do quadro. Ele diz que está bem, fez uma postagem no Twitter falando disso, mas ele está com Covid-19 enfrentando tratamento.
Quando ele foi diagnosticado, ele já tinha dito que ele estava se tratando com hidroxicloroquina e ivermectina, e agora ontem foi internado lá em Porto Alegre, está internado nesse momento ainda. Ninguém é internado se tá bem, né? É. Mas a gente estima melhoras pra ele. Adrilles que passou pra ele, parece. O Adrilles? No Skype. Não, eles foram tomar ozônio. Eles foram tomar ozônio. Muito, eu acho que não cabe Está muito irônico, professor. Professor de O Zuckerman faz um get together narguilé com ozônio. O professor. O Zuckerman estava na festinha. Eu tava, você me convidou, acabei no indo. Não. Quem estava é o Delário. Deixa Você sabe como eles fazem essas festas? Sem divulgar o endereço, né? Divulgam só um pouquinho antes de começar a festa. Não, Você vai de van, né? Não, é assim. Eles mandam uma mensagem pra você e dão o endereço do estacionamento. Aí você vai... das pulseiras. Olha lá, o cara sabe tudo. assim que ele pegou. Conhecimento de causa. Top do hotel famoso aqui de São Paulo. Qual é o estacionamento da lanche? Você joga a isca, o cara, ó. E aí, Meliá tá impossível aí. Grand Hyatt. Grand Hyatt. Isso é um absurdo, essas festinhas, é um absurdo. Custa nada esperar mais tempo aí, né? Pô, claro, não é? É isso. Muito bem. Faz falar, né? Que mais, Brown? Amapá, o presidente Bolsonaro foi ao Amapá no sábado, depois de 19 dias do apagão, ele finalmente foi até Macapá, foi a capital do estado, né? Macapá, o estado é o Amapá, cidade de Macapá. O presidente foi até lá, ele participou do acionamento de um dos geradores lá que está sendo usado para tentar restabelecer a energia. Ainda não é o gerador definitivo, um outro equipamento ainda está sendo montado, deve ficar pronto até o final dessa semana, mas de qualquer forma o Bolsonaro foi até lá para acionar esse equipamento. E aí houve alguns protestos, houve muito apoio também, isso é discutível. Ele, né? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também esteve lá. E aí o que eles anunciaram é que o presidente vai assinar nos próximos dias uma medida provisória para garantir a gratuidade do pagamento das contas de luz para os moradores ligou, do Amapá. Estourou tudo Então, o transformador. Cadê? Puta, uma cagada. São fogos de artifício. Mas será Não, que é o aquilo é transformador. imagem, Deu um pau. Réveillon em É o Macapá. ano novo ali. Aquilo é o Mas, transformador. não tenho certeza se a imagem é do momento que o Bolsonaro ligou. Pode ser Mas do foi dia da depois, foi a explosão. posteriori, foi depois. O Nero é terrível. O transformador. Depois do gerador. É claro que é culpa dele. Porra, ligaram 220 lá. É um ano novo que não Deram vai ter. carga né? mais. Beleza, hein? Que maravilha, que país bom. Então, eles já tinham tido esse problema do primeiro blackout, aí na semana passada teve um novo problema, o esquema de rodízio foi estabelecido, então alguns moradores tinham acesso à energia por algumas horas, depois outras regiões eram abastecidas. Nesse momento, segundo o Ministério de Minas e Energia, temos 89% do atendimento restabelecido, então a situação está voltando ao normal, mas ainda não voltou. Segundo a parcial aí do Ministério de Minas e Energia, 89% é o percentual de ontem à noite, depois então da ida do presidente Jair Bolsonaro, e eles esperam que até quinta-feira fique pronto o novo equipamento que está sendo montado. É um transporte complicado lá, é um equipamento que pesa toneladas, ele levou dias até chegar a Macapá e agora que chegou ele precisa ser montado, a previsão é quinta-feira, dia 26 de novembro. E ontem, além de tudo Mas isso... já faz um tempo, Muito dá pra tempo. levar a pé. É. Não, Dava pra levar a pé. E 20 quantos dias? Hoje estamos no 21º, então 3 semanas. Não, para quem lá, você imagina o transtorno, o tamanho do caos, né? Grande Sem luz momento, há 3 pá. semanas. E além de tudo isso, ontem eles tiveram um problema grave com chuva também. Ontem choveu muito em Macapá, e aí a gente teve enchentes, teve aquelas cenas que a gente já se acostumou a ver de alagamentos, enfim. Além da falta de energia, tem muita gente sofrendo com prejuízos por causa da chuva lá em Macapá. Então, é uma situação bem delicada. O governo promete que ainda essa semana vem a solução. Bolsonaro foi até lá, protagonizou essa cena aí que vocês mostraram do passeio no carro com segurança. Encoxado. E a gente aguarda aí para ver se volta ao normal ou não, né? O importante é voltar. Nossa, tamo junto aí com o pessoal do Amapá. Exatamente. Vocês têm Jovem Pan no Amapá, se a nossa rede tá no Amapá também, mas mesmo assim pela internet, tamo junto com vocês, tomara que tudo dê certo aí, força pra vocês. Que mais, meu querido Brown? Outro compromisso do Bolsonaro no final de semana foi a reunião do G20. Do Brasileirão. Foi online, foi online a reunião do G20 por causa da pandemia. A Arábia Saudita era o país sede, presidiu a reunião, e aí houve essa reunião online do G20. O Bolsonaro fez 2 discursos. Um no sábado, em que ele abordou inclusive a questão do racismo, outro no domingo, em que ele falou mais de meio ambiente. No sábado, ele falou sobre o racismo
racismo aqui no Brasil, disse que esse é um problema que tentam importar aqui para o Brasil, que é algo alheio à história do Brasil, que não tem relação com a história do país. Ele não citou exatamente o João Alberto Freitas, que é o homem que morreu lá no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre, naquele caso que gerou muita repercussão. Ele não falou exatamente desse caso, mas ao que tudo indica era uma referência a esse caso e uma referência principalmente aos protestos que começaram na sexta-noite, porque depois desse caso lá em Porto Alegre nós tivemos vândalos que atacaram unidades do Carrefour aqui em São Paulo, por exemplo, atiraram pedras contra o supermercado, incendiaram prateleiras. No Rio de Janeiro teve registro de saque de mercadorias, então possivelmente era isso que o Bolsonaro se referia. Ele disse que um povo unido é mais desejável do que um povo desunido, enfim, pediu união, disse que um povo desunido é um povo vulnerável, coisas assim, indicando que é preciso união. Outra fala dele que rendeu muita discussão também é que ele disse que ele é daltônico enquanto presidente da República, porque ele não observa a cor, ele não está interessado na cor da pele, ele é daltônico. Então, ele reproduziu tudo isso na reunião do G20. Sempre com frases muito boas. É inacreditável. Hein, professor? É racista e não esconde isso. Não se posicionou contra a morte do sujeito no Carrefour. É inacreditável, o pior presidente da história do Brasil. Claramente. E o senhor apoia. Eu não apoio ninguém, eu não apoio não é, político não algum. Não, Apoio a informação. O que mais, Brown? Que mais? Meu palanque de quinta-feira tá garantido. O que mais, Brown? Que mais? Filha da mãe. Ele falou de Senhor apoia. meio ambiente também na reunião lá do G20, no discurso de ontem. Ele disse que o Brasil tem compromisso com a preservação ambiental, daí ele leva números mostrando que o Brasil ainda tem uma grande parte da vegetação nativa preservada, que outros países não têm isso que tem o Brasil e que o governo está comprometido com a preservação ambiental, porque tem toda essa discussão, né? O governo lá fora está sendo acusado de não cuidar do meio ambiente, de destruir a Amazônia, destruir o Pantanal. Então o Bolsonaro, mais uma vez, nessas aparições internacionais que ele faz, ele tem procurado justamente estabelecer o contrário, mostrar que o governo sim está agindo para preservar o meio ambiente e que quando comparado com outros países, o Brasil ainda tem muito mais natureza preservada do que os países estrangeiros, né? 2022. Então, Logo ali. saiu tá hoje uma logo ali. entrevista que está repercutindo muito do governador de São Paulo, João Dória. Tudo bem, Dória. Evidente. Vem mais frente sempre, vamos aglutinar forças. Tudo em nome de tirar o Bolsonaro vírus, apiar ele do poder. Vamos fazer isso juntos, em conjunto, de forma harmônica, sincronizados, unidos com um propósito só. Foi exatamente isso. Ele. O que eu falei? É uma entrevista do. Foi nessa linha, uma entrevista do governador de São Paulo, João Dória. Gestão. Discurso de motivação. Uma entrevista do Dória ao jornal Dória Estado Coaching. de São Paulo. E aí ele defendeu a Dória criação de uma Balboa. frente ampla para enfrentar os extremistas em 2022. Tamo Um junto. dos extremistas seria, na visão dele, o presidente Jair Bolsonaro. Claro. Então, a ideia que vai se criando é de uma junção de vários personagens em torno de um candidato de centro. Se Lulu, pode ser o Dória. quem vai ter a grandeza de assumir isso? Quer uma boa Quero aqui? ver, não consigo. Quer uma boa? Quero. Fofó. Você vai falar aí. dele? Vou dar uma boa. Olha lá. Ei, A vai partir escrever. de agora, hein, Olha galera? lá. O Manauara no todo A partir de agora. Manauara, Mas na hora, põe nos Anota melhores aí. momentos. Anota, Manauara. Coloco na mão. anota aí. Coloca aí. Nostradamus. Anote aí. Que dia é hoje? 23 de 23. novembro. 23 de novembro de 2020. Isso, que não acaba nunca. Anote aí. O Barba será elegível na próxima eleição. Grande Isso é possível. Elegível é. Ele pode virar ficha limpa e concorrer. Mas ganhar Vai são virar outros ficha 500. Ah! O Bolsonaro Barba- tá torcendo. pra o ele. Barba- Disse. Presta atenção. Vocês falaram que o Barba estava morto? Barbacoa. O Barba tá morto. Nunca Tô falando do decretei isso, Calango, o Calango vem. Sim. O Barba será elegível na próxima eleição. Vocês vão poder votar em Barba também. Também acho. Na urna eletrônica. Concordo. É isso Hã? aí. Vai dar um pé no Círio de Não, novo. eu estou Vice-Boulos. garantindo pra você. Por que você concorda com isso? Eu estou garantindo pra Mas você. com base em quê? Como eu garanti que o Biden ia ganhar e você ficou apostando no Trump e perdeu Eu dinheiro. já recuei, já. Hã? Já botei o rabinho entre as pernas. Já tô aceitando. Você a vai sua ter Trump ainda tá barba. falando que não. Oi? O Trump Quem? tá. Trump ainda fala, tudo mentira. Vamos perguntar pro Paulo, Manda que eu ele acho que comprar um ele, PlayStation. ele Não, acompanha melhor essa O história. Trump. Mas diga lá, o Brown. Ah. Como é O que quê? tá? A possibilidade, o caminho para o Lula é o seguinte: ele teria que se tornar ficha limpa no Supremo e isso aparentemente pode acontecer, porque tem Não, para ser não é que julgado. pode.
Possivelmente vai. Vai acontecer. Tá cravando, né? Tô cravando. Pode assinar aí. É o tal do processo que pede a suspeição do Moro, que o Moro seja declarado parcial, porque ele julgou o caso do Lula e depois assumiu um ministério no governo Bolsonaro. Então a defesa petista alega que o Moro foi parcial, e aí se o Supremo entender que isso aconteceu, e parece que vai entender, já teve outros casos, um caso do Banestado, por exemplo, em que eles tiveram essa interpretação, aí o Lula seria considerado ficha limpa. Então, mas é possível que haja outras condenações. E vou dizer mais, caminho. se a coisa continuar assim, nós vamos devolver o dinheiro pro Barba. Opa, pode escrever. Brown, obrigado, Brown. Grande Brown. Valeu, gente. Vitor Brown, este craque do jornalismo da Jovem Pan, trazendo grande. um pouco de credibilidade aqui pra gente. 6 da tarde ele tá lá com Augusto Nunes, toda a galera do Pingos nos Is, esse grande sucesso aqui da programação da Jovem Pan. Oi? Zé Maria vem aqui pra São Paulo hoje. Vem fazer com a gente aqui. Pô, leva ele na Dirce. Vamos almoçar com Acho que ele ele. chega à noite. Eu não sei que horas chega o voo dele.